Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Hoje eu tenho um ilustre convidado, amigo, uma pessoa tradicional da sociedade de Campinas, já de família, e dentro dessa área de educação, cultura, arte, e realmente uma pessoa inserida nesse contexto de globalizar, de pulverizar, de atrair, entendeu? O que é mais importante, que é a essência de toda a formação do ser humano, que é a parte cultural e educacional. Eu estou me referindo ao cônsul honorário britânico em Campinas, Jacques Jean-Pierre Coudry, que está aqui ao meu lado. Isso. Falei bem? Muito bem. É por aí? É por aí, exatamente. Muito bem. Pierre, vamos abreviar o nome, que é Pierre Coudry, fica mais fácil das pessoas entenderem. Muito bem. Sabe o que acontece? A minha curiosidade... Porque eu conheço a sua família de longa data, sua mãe, que é fundadora de uma das escolas mais tradicionais de Campinas, a Interclasse, não é? E vocês aí, a família toda, filhos, entrando por essa seara da educação e da parte justamente do ensino linguístico. Mas o que me chamou a atenção, e sou obrigado a confessar em público, é que, de origem francesa, vide o nome, Jacques Jean-Pierre Coudry, você torna-se cônsul honorário britânico em Campinas. E da onde vem este chamamento, digamos assim, lá da realeza, lá da coroa britânica? Agora, confesso a vocês que ele me explica o porquê e fiquei muito feliz. Mas, mesmo assim, eu tenho muito interesse em saber realmente do que é a função de um cônsul honorário, quais são as qualificações, os porquês e onde se insere, naturalmente, esta honraria dentro da sua área de trabalho. Mas, em princípio, vamos explicar o porquê de ser cônsul, por ensinar português para estrangeiro. Tá vendo? Essa é a função da Interclasse, uma das funções da Interclasse. Eu sou, junto com a minha mulher, Marina, eu sou professor de português, ela começou antes, na escola da minha mãe, e em 2000, a Escola de Línguas para Diplomatas de Londres, chamada Diplomatic Language Center, que ensina mais de 100 idiomas, é uma referência muito forte. Eles vieram ao Brasil procurando um parceiro para um programa novo que eles queriam implementar. E vieram à nossa escola, entrevistaram 3 alunos, entrevistaram 3 professores. Ele passou o dia todo lá, fazendo entrevistas, examinando tudo. E um ano depois a gente recebe um fax, na época do fax ainda, dizendo que a escola tinha sido selecionada. E começaram em 2001, veio o primeiro aluno. E aí... Diplomatas. Um diplomata que vinha para... Eles vêm normalmente para ficar entre 2 semanas a 3 meses, moram com uma família brasileira e estudam português 4 horas por dia. Mas o objetivo principal que eles querem nesse período de imersão é conhecer a cultura, conhecer a política, entender. E a gente fez um programa muito bem feito e a gente atende às necessidades de cada aluno. Então, se tem um aluno que é da área comercial, ele vai visitar empresas, vai ter contato. Se tem um aluno que é de uma outra área, por exemplo, essa semana eu acompanhei, não é uma aluna, mas na área agrícola. Então, Instituto Agronômico, a Exalc, e esse é o trabalho que a gente faz. Uma vez nós tivemos uma aluna britânica que veio para cuidar de toda a parte consular.
Então, morreu um cidadão britânico aqui. Foi preso um cidadão britânico. Então, eu fui à delegacia, entrevistei uma delegada da Polícia Civil junto com ela. Nós fomos à CETEC para ver como que libera um corpo, toda essa parte. Então, essa parte de preparação do diplomata é que deu muito resultado e a nossa relação com os britânicos foi se estreitando, se estreitando. Aqui eu quero fazer uma parte que, voltando ao que você falou, Jacques Jean-Pierre Coudry, eu brincava sempre com eles, eu gosto muito de brincar, eu dizia, olha, eu já tenho o nome perfeito para um cônsul honorário britânico, porque Jacques Jean-Pierre Coudry, cônsul honorário britânico, e aí ficou uma piada, eu fiz essa piada durante uns 3 anos, abandonei a piada, e um dia fui chamado para uma reunião com o cônsul geral em São Paulo, o senhor John Dodrell, consegui descobrir, e aí... Para sua surpresa... Nossa, eu quase caí da cadeira quando ele me convidou. Mas isso foi parte de um programa do governo britânico de nomear cônsuls honorários ao redor do mundo que não estivessem em cidades capitais, vamos dizer assim, São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas que fossem cidades chaves. Exatamente. Quando o embaixador veio fazer a minha posse, vamos dizer, como cônsul honorário, eu disse que eu só sou cônsul honorário por causa de Campinas. Tá? Mas não é só por causa de Campinas, é por causa do seu trabalho em Campinas. Claro, exato. Mas é que a Campinas é uma cidade importante. Importantíssima. Indiscutivelmente. Unicamp, toda a parte tecnológica de Campinas, inovação, é fenomenal. Fenomenal. Orquestra sinfônica. Mas o que eu quero dizer é que vocês fazem esse trabalho de educação desde sempre, que são anos 60, eu acho. 73. 70 e Bom, pouco. A minha mãe antes na PUC, depois na Unicamp. É uma longa história. Mas aí chegamos no ponto. Você recebe esse convite, torna-se o cônsul honorário, e aí continua fazendo esse programa ou só faz as suas funções? Porque tem uma função consular. Mas claro que não é período integral, né? É só honorífico. Lógico. Então, eu tenho... É essencialmente comercial, Almir. Eu sou ligado ao departamento DIT, Departamento de Comércio Internacional, Department of International Trade, que com a excelência dos britânicos é um departamento que promove negociações. Então, qual é o que eles querem de mim? Que eu seja os ouvidos e os olhos para observar qualquer oportunidade que apareça. Para poder fazer essas parcerias. Para fazer a ponte entre as... Isso. Eu até vou fazer uma pergunta ligeiramente indiscreta, mas muito curiosa, porque eu gosto de fazer. Qual é o seu olhar sobre a saída da Inglaterra da zona do euro? Esse é um tema que nós fizemos um treinamento muito bom de 2 dias. Para não falar. Não. Exatamente para preparar o que a gente fala. Lógico. Né? Vai abrir um monte de oportunidades e é óbvio que tem um impacto, mas também ao mesmo tempo, pega o acordo comercial do Brasil, do Mercosul com a União Europeia, que teve uma reunião no Paraguai recentemente e tal. Faz 25 anos que esse acordo vem sendo negociado. Um país na Europa põe restrições, daí outro país aqui no Mercosul põe restrições e é difícil. Agora imagina um acordo bilateral Brasil-Reino Unido, porque o Reino Unido vai passar a fazer acordos bilaterais para dentro do interesse dele, sem depender mais dos outros. Então, eu não quero dizer que vai ser um mundo cor-de-rosa maravilhoso, não é isso. Mas dá uma autonomia e abre possibilidades que serão muito, muito interessantes. Eu até diria, Pierre, que dentro do meu relacionamento com pessoas bastante importantes lá, principalmente na Itália,
eles têm uma profunda admiração por essa saída da Inglaterra. Eles acham que ela está fazendo muito bem mesmo, porque a Itália só perdeu com o euro, segundo eles, entre aspas. Esses meus amigos, eu estou falando, não é nada oficial, nada disso, são meus amigos. E eles acham que justamente, que para eles não interessa essa formação, até porque ele falou, não uniu nada com nada. Que são países que continuam falando línguas diferentes, não é uma união como é, digamos, aos Estados Unidos da América. É um país que reúne... Você que viaja bastante, é uma delícia viajar com uma moeda só, não é? Não tenha dúvida, é gostoso. Facilita. Não tenha dúvida, mas você vai ainda a países, por exemplo, que eram antigo leste europeu, e as moedas são diferentes, né? União, como é que chama? Tchecoslováquia, não é mais Tchecoslováquia. A Budapeste, República por aí. Tcheca. É as moedas deles, e pronto. E está indo lá o turismo de vento em popa e tudo isso. Exatamente. Mas então eu queria só ouvir essa sua opinião, muito bem colocada, aliás. E existe, por acaso, digamos assim, um interesse maior de um intercâmbio entre a Inglaterra e os estudantes brasileiros, levando-os para lá? Aquele programa Ciências Sem Fronteiras, que levava estudantes, o Reino Unido foi um dos grandes destinos, e foi um programa em que as universidades britânicas, que têm uma excelência reconhecida, participaram muito desse programa. O governo britânico tem um programa de bolsa de estudos chamados Chevening. Eu já estive na PUC, na Unicamp, apresentando esse programa, que é muito, muito tradicional. O Ciências Sem Fronteiras acabou, mas existe uma conexão através da FAPESP entre o governo britânico e o governo brasileiro bastante intensa. E essa semana eu li uma notícia muito interessante naquela revista Carta Capital. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, 43, por aí, os artistas modernistas, principalmente de São Paulo, mas não só de São Paulo, pintaram mais de 80 quadros e doaram ao governo britânico para que o dinheiro arrecadado fosse dado à Força Aérea Britânica, Royal Air Force. Eu não sabia disso. Interessante, eu distribuí essa informação para todos os diplomatas, para o embaixador, e está acontecendo agora na Embaixada Brasileira em Londres uma exposição com esses quadros. Eles conseguiram reunir de coleções particulares ou galerias e está vendo lá mostrando um pouquinho desse trabalho interessantíssimo da relação antiga que existe entre o Brasil entre o Reino Unido e Campinas. A rainha visitou Campinas no Instituto Agronômico, e quando eu visitei o Instituto Agronômico com o embaixador, eles tinham todas as fotos, fizeram cópias, presentearam o embaixador com as fotos e tal. E ela ficou hospedada na Estância Eudóxia, que é aqui em Campinas. Andou a cavalo. Da família Melão, Dona Renata e Dr. Sérgio Melão. Muito bem. Aí chegamos a esta medalha, é o único brasileiro a receber essa medalha da Rainha Elizabeth. Isso. Quando o primeiro embaixador que estudou conosco, o senhor Alan Charlton, um pouco antes de sair, ele me telefona para se despedir, e aí ele fala: olha, eu vou fazer uma pergunta a você me responda com toda a franqueza. Eu vou indicar o seu nome para receber uma medalha da rainha. E eu gostaria de saber se você aceitaria ou não. Eu quase caí da cadeira e falei assim: mas não entendo por que você está me perguntando. Ele falou: não, nós temos que perguntar. Formalidade. Para saber se você aceita, porque eventualmente a pessoa pode recusar por algum motivo. Tal. Eu falei: claro que eu aceitaria. E ele ia submeter o meu nome a um comitê. Lógico. Tudo muito tradicional e tal. E aí passam-se 6 meses, 8 meses,
me telefona o cônsul-geral de São Paulo e começa a bater papo. Ele é amigo, estudou conosco e tal. E, de repente, Almir, ele se torna extremamente formal, muda para o inglês, porque nós estávamos falando português, e ele cita a rainha, o nome da rainha, em nome da rainha, esse telefonema acontece em nome da rainha. Nossa, eu estacionei o carro, falei, opa, e aí ele me anuncia que a medalha tinha sido concedida. Uma grande Maravilha, honra. Uma grande e, aliás, faz jus realmente a esse trabalho, a sua posição, a sua expertise com relação a essa área da educação. Então, decididamente, parabéns. Minha e da minha mulher. Porque, de Marina. Isso, porque quem hospeda é ela. É ela. Tá, e você ótimo. sabe a importância de hospedar. Não tenha dúvida. Na que casa. Aí é que todo, tem a sua função de hostes, né? Exatamente. Muito obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer. Agora eu sei o que faz um cônsul honorário, em Campinas. Você sabe que eu respondia assim, eu acordo e tomo chá. Né? Depois eu jogo golfe, à tarde eu jogo bridge, né, com os meus colegas. Depois, lá pelas 5 da tarde, eu tomo chá. E depois eu aprendo a fazer gin tônica. Mas não é isso. Que era a bebida preferida da rainha mãe? Da rainha mãe, exatamente. Isso mesmo. Mas não é Morreu isso. centenária tomando seu gin tônica, né? Com toda a fleuma que lhe era peculiar. Muito obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer. O prazer é todo meu. Nós acabamos de entrevistar o cônsul honorário britânico em Campinas, Pierre Coudry. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Gourmet da Bom Tempo. A gente está aqui no quadro de gastronomia do programa Casual. Hoje quem me acompanha é o chefe Diego Sampaio, do Fogão Mineiro. Isso mesmo. Fogão Mineiro que está lá em Sousas, que é lindo, na verdade, né? É, a matriz, de lá sempre. Eu sempre passo e admiro o local. Muito bacana lá, a matriz. E quais outros locais vocês estão em Campinas? A gente tem no Dom Pedro, né? Shopping Dom Pedro. Campinas Shopping e Shopping Bandeiras. Legal. E hoje o nosso querido chefe Diego trouxe um clássico, né? Um salmão ao molho de maracujá, só que com a carinha do Fogão Mineiro aí pra gente. Vamos lá. Como é que eu começo esse prato aí? Vamos lá. A gente tem uma poça aqui de salmão, tem quanto mais ou menos aí? 500 gramas de salmão. Meio quilo de salmão. Meio quilo, né? Então o nosso chefe vai fatiar as postas aí em tamanhos menores. Legal. Esse salmão depois ele vai pro forno, né? Vai pro forno, né? Perfeito. Dá rendimento para 2 pessoas, 500 gramas de salmão. Legal. Agora vai fazer o molho, né? O que a gente precisa pro molho? Pro molho é um pouco de manteiga, né? Manteiga. Nossa frigideira já está quentinha aí. E um pouco de alho batido. Para dar um saborzinho especial aí. Dá um sabor bem...
E ali em Souza o movimento é muito bom do Fogão Mineiro, né? Tem sempre bastante gente ali. Lá sempre, nos finais de semana, né? É um lazer, né, também, né? E é bonito, né? Tem um espaço bacana, muito bonito, tem uma roda d'água lá. Leva as lugar crianças, especial né? Quem mesmo. tem família fica à vontade, né? Exato. Vai dourar um pouquinho esse alho aí. Doura um pouquinho e jogou ele aqui em cima do salmão. Legal. De tempero aqui no salmão, agora eu vou utilizar alguma coisa? Um pouco de sal. Sal. Então, basicamente, de tempero é o alho, a manteiga, A manteiga, e o sal que vão virar E o aí um sal. molhinho. que já tá no ponto já. Posso jogar? Pode. Isso daqui já tá já. Legal. E só ir pro forno. Então, agora a gente terminou de dourar um pouquinho o alho, colocou o sal já no salmão e agora é forno. Quanto Agora tempo? pro forno. Vai 20 minutos no 20 forno. minutos. É. Legal. Ele dá uma dourada. Vamos lá pro forno. Agora é o molho de maracujá, né? Legal. Vamos para o nosso querido maracujá. É um maracujá, né? Na verdade, não é Para essa muito. quantidade eu uso um maracujá. Vai pro É um liquidificador. molho prático, né? Gostoso e... Esse é o creme culinário, né? Então, um maracujá, É creme culinário. certo. Aqui 20 gramas. O que mais? E vai o açúcar. Quanto de açúcar? 30 gramas de açúcar. 30 gramas de açúcar. Bem básico, né? Tá ótimo. Esse aqui eu mando para lá para você. E a gente tem o próximo passo agora que vai mais um maracujá, certo? Esse daí é pra fazer a calda, né? Esse é gigante, hein? Esse é pra dar finalização no prato. Vamos para a calda então, É o maracujá, o creme culinário, né? certo? E uma quantidade de açúcar, né? Que é quanto mais ou menos? 20 gramas? 20 gramas de açúcar. Perfeito. Então vamos lá. Entrou o creme culinário, Maracujá. maracujá. E esse vai sim com as sementes e tudo, Esse já é com sementes. que vai dar É pra dar tipo um tchan, para uma tchan, decoração no salmão. E o açúcar. Quantidade de açúcar pouca. Tá? Dá 2 colheres de açúcar aí, 2 colheres de 2 sopa. colheres de sopa. Pega a consistência. Então o chefe Diego passou já os 20 minutos, o salmão já tá douradinho no forno. Será que tá pronto? Vamos dar uma olhada. Vamos lá né? ver? Vamos. Beleza. O salmão tá no pontinho aqui, né? Tá fumegando. Cheirinho do alho, ó. Maravilhoso. Agora vamos passar pra travessa. Né? Legal. Legal. Para finalizar, chefe, Agora a gente coloca o molho de maracujá. aquele que a gente fez primeiro, né? Que foi primeiro, pro é. liquidificador. Ele vai peneirado. Legal. Não tem como dar errado, né? Uma combinação clássica. Mas esse tem o tempero do fogão mineiro. Do fogão mineiro. E esse, pra finalizar, a calda de maracujá. Esse não é peneirado. Entendeu? Esse Ele vai é ter um efeito decorativo aí pra no dar nosso um prato. tchan, né? Um prato bastante conhecido, né? Simples e prático, né? Dá pra fazer em casa tranquilo. Fazer em casa tranquilo. Meio quilo de salmão, maracujá, Maracujá, açúcar, creme culinário. nada que eu não tenha em casa, super simples. Muito simples. Vai um pouquinho pro forno, não é tanto tempo, 20 minutos também, e prepara um almoço de domingo, de final de semana aí, super bacana aí pra família inteira, né? Sim. Então hoje a gente recebeu a visita do chefe Diego Sampaio, do Fogão Mineiro. Chefe, obrigado por ter vindo, volte mais vezes para trazer as delícias aí do Fogão Mineiro. E agora a melhor parte do programa, para mim pelo menos, que é experimentar aí
tudo que os chefes trazem pra gente, especialmente aqui no Programa Casual. Tem como dar errado, né? Só tem coisa boa. Fantástico. Então esse foi o Programa Casual, nosso quadro de gastronomia, sempre com um chefe diferente, trazendo novidades pra gente, trazendo pratos clássicos como o de hoje. Hoje com o chefe Diego Sampaio, do Fogão Mineiro. E semana que vem a gente volta com muito mais pra você. Obrigado, chefe. De nada. Tchau, tchau.